Você já sentiu sua alma cansada de lutar? Aquele cansaço que não vem do corpo, mas do espírito. Quando você acorda e parece que o dia pesa mais do que ontem. Quando o coração ora em silêncio, porque as palavras já não saem com força. Há dores que ninguém vê, há batalhas que ninguém entende, e há dias em que você sente que nem Deus está ouvindo, mas Ele está. Só que às vezes, o silêncio dele é o som da sua fé sendo testada. Há momentos em que o coração sorri para fora e sangra por dentro. Você tenta parecer bem, mas por dentro algo está desmoronando. Nesses dias, o inimigo tenta convencer você de que não vai aguentar, de que a dor é maior do que a promessa. Ele sussurra mentiras para abalar o pouco de esperança que ainda resta. Mas o que ele não entende é que Deus nunca prometeu um caminho fácil. Ele prometeu presença, e é essa presença que sustenta quando o chão parece sumir. A alma enfraquece quando tenta carregar o peso sozinha. Quando se esquece de que foi feita para depender de Deus, não das próprias forças. É por isso que você se sente tão exausto. Não porque Deus te abandonou, mas porque está tentando lutar batalhas que só Ele pode vencer. Hoje, este vídeo é mais do que uma oração. É um reencontro com a força que o medo tentou enterrar. É o resgate da fé que o tempo tentou apagar. Deus quer falar com você agora. Não com a pessoa que tenta parecer forte, mas com a alma cansada que só quer respirar em paz. Ele não veio te culpar por estar fraco. Ele veio te lembrar que há um propósito até na dor e que o sofrimento não é o fim, é apenas a passagem para um novo recomeço. A fraqueza que você sente hoje não é derrota, é o ponto de virada que vai te levar a descobrir uma força que você nunca soube que tinha. Cada lágrima que você derramou tem um eco no coração de Deus. Ele não ignora seus silêncios, nem despreza suas fraquezas. Ele conhece o que ninguém vê. E é nesse ponto de esgotamento que ele começa a trabalhar. Quando você chega ao limite, Deus começa a reconstruir. Quando você não consegue mais lutar, ele luta por você. Quando tudo parece se apagar, ele reacende a chama. A alma cansada é o lugar onde ele mais gosta de agir, porque é ali que a glória dele se manifesta sem resistência humana. Então, se sua alma está cansada, se você sente que não tem mais forças, saiba, você está exatamente onde Deus pode te fortalecer. Este é o momento em que ele vai te ensinar que a verdadeira força não está em resistir a tudo, mas em se render ao cuidado dele. O Espírito Santo não veio apenas consolar, ele veio reconstruir cada pedaço que se partiu dentro de você. Este é o começo da sua restauração. Deus está prestes a transformar a sua dor em poder, o seu cansaço em propósito e o seu choro em renascimento. Respire fundo. A partir de agora, cada palavra será como um bálsamo que toca o invisível dentro de você. Porque quando a alma decide ouvir a voz de Deus, até o deserto floresce. Há um lugar na alma onde o silêncio de Deus ecoa mais alto do que qualquer ruído do mundo. É o deserto interior. Um território que não aparece nos mapas, mas que todo ser humano atravessa em algum momento da vida. É o lugar onde a fé é provada, onde a esperança é desafiada, e onde a alma aprende que confiança verdadeira não se mede pelo quanto você entende o que Deus faz, mas pelo quanto você continua crendo quando não entende nada. O deserto não chega de repente. Ele se forma pouco a pouco nas ausências que se acumulam, nas orações que parecem não passar do teto, nos dias em que você faz tudo certo, mas nada muda. É aquele tempo em que o céu parece fechado e o coração pesado demais para continuar acreditando. Você tenta orar, mas as palavras saem secas. Você lê a Bíblia, mas o texto não fala mais com você. É como se o Espírito tivesse se calado, como se o próprio Deus estivesse distante. Mas é ali, justamente ali, que ele está mais perto do que nunca. O deserto é o campo de treinamento da alma.
Nele, Deus retira o que distrai, silencia o que confunde e isola o que enfraquece. Ele não te leva até lá para te punir, mas para te purificar. Porque é no deserto que o supérfluo morre e o essencial nasce. É onde a alma deixa de se apoiar em pessoas, circunstâncias ou certezas, e aprende a se sustentar apenas pela presença de Deus. Enquanto você sente falta de respostas, Ele está formando raízes invisíveis, preparando sua fé para suportar ventos mais fortes. Há uma exaustão espiritual que não vem do pecado, mas da luta constante. É o cansaço de quem tentou ser forte por muito tempo, de quem acreditou até o limite, de quem carrega o peso dos próprios sonhos e o peso dos outros também. A alma entra em colapso quando confunde fé com resistência. Fé não é aguentar tudo calado, é entregar tudo com confiança. O deserto ensina isso. Ele não pede performance, ele pede rendição. E é nesse ponto que muitos desistem. Porque o deserto é um lugar onde os sentidos enganam. O que parece ausência é, na verdade, cuidado. O que parece abandono é proteção. E o que parece atraso é apenas o tempo certo sendo preparado. Deus usa o deserto como uma sala de lapidação, não para te destruir, mas para remover as arestas que te impedem de brilhar. Ele sabe que o ouro só revela seu valor quando passa pelo fogo, e que uma fé autêntica só floresce quando passa pela seca. Você pode até não sentir, mas há um propósito em cada passo desse terreno árido. As lágrimas que você derrama no chão do deserto regam as sementes de algo que ainda vai nascer. A solidão que te dói é o espaço que Deus está criando para se manifestar. A dor que te enfraquece hoje será a força que te sustentará amanhã, porque nenhuma travessia é eterna. O deserto tem início, meio e fim, e o fim dele sempre traz renovo. Talvez hoje você esteja nesse ponto da jornada. Tudo à sua volta parece parado, as promessas demoradas e o coração cansado. Mas Deus ainda está escrevendo. O silêncio dele não é o ponto final. É apenas o intervalo entre o que você pediu e o que ele está preparando. Ele não se esqueceu. Ele apenas trabalha em um nível que você ainda não vê. Enquanto você pensa que está sozinho, o céu está em movimento a seu favor. O deserto não é o lugar onde você morre, é o lugar onde você amadurece. É ali que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. É ali que você descobre que não precisa entender para confiar, que não precisa ver para seguir e que não precisa sentir para saber que Ele está contigo. Deus está transformando o seu cansaço em sensibilidade espiritual. Está ensinando você a ouvir o que só se ouve no silêncio. E quando tudo parecer seco demais, lembre-se, até no deserto existe maná. O sustento de Deus nunca falta, mesmo que venha em pequenas porções diárias. Ele te alimenta na medida da tua necessidade, não para te deixar confortável, mas para te manter de pé. Porque o deserto não é o fim, é o caminho para a terra prometida. Quando a alma estiver cansada, não fuja do deserto. Caminhe com Deus dentro dele. Cada passo de dor é um passo mais perto da transformação. Cada noite fria prepara o amanhecer da vitória. E no dia em que você sair desse lugar, vai olhar para trás e entender que o deserto não te destruiu, ele te fortaleceu. Nem todo o peso que você carrega veio para te derrubar. Alguns foram colocados sobre os seus ombros para moldar sua força, ajustar sua postura espiritual e revelar quem você é quando não tem mais nada além da fé. A dor, por mais injusta que pareça, tem o poder de esculpir a alma. Ela lima os excessos, quebra o orgulho e transforma a dureza em sensibilidade. Deus, como um artesão cuidadoso, usa até as circunstâncias mais dolorosas para lapidar o que há de mais precioso dentro de você. Muitos veem o sofrimento como um inimigo, mas na verdade ele é um mestre exigente.
Ele ensina aquilo que a bonança nunca ensinaria. Mostra o que realmente importa e quem realmente está ao seu lado quando tudo desaba. O problema não vem para nos humilhar, mas para nos alinhar. É Ele que revela onde a fé é apenas discurso e onde ela se torna ação. É Ele que nos força a olhar para o alto quando não há mais nada em volta. Imagine o oleiro e o barro. O barro não entende a pressão das mãos que o apertam, nem o fogo do forno que o endurece. Mas sem essas etapas, ele jamais se tornaria um vaso. Assim, também é com a alma humana. Deus não te quebrou. Ele apenas te colocou de volta no torno, porque sabe que a forma anterior não sustentaria o que ele está prestes a derramar em você. O que hoje parece destruição é, na verdade, reconstrução. A diferença é que, desta vez, você não será feito apenas de planos e sonhos. Será feito de resistência e propósito. Os problemas têm a função de revelar o que estava escondido. A dor faz emergir dons que a zona de conforto sufocou. Quando tudo dá errado, você descobre que ainda existe um você que continua de pé, mesmo sangrando por dentro. A luta expõe o ouro escondido na alma. O sofrimento purifica o coração como o fogo purifica o metal. O peso que hoje te faz chorar é o mesmo que amanhã te fará brilhar. Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma cada perda em aprendizado, cada lágrima em testemunho e cada queda em degrau. A escola da dor é dura, mas forma os melhores discípulos. Ela nos ensina a confiar sem entender, a esperar sem murmurar e a obedecer mesmo sem ver. É nela que aprendemos a diferença entre fé e teimosia, entre força e resistência, entre querer vencer e saber esperar o tempo de Deus. Há problemas que você pede para Deus tirar e Ele não tira, não porque é cruel, mas porque sabe que o peso que você carrega hoje está fortalecendo algo que você vai precisar amanhã. Assim como o atleta que treina com carga para correr mais longe, o espírito também é preparado com provas para suportar o futuro. O que você chama de atraso é, muitas vezes, o cuidado dele te preparando para o próximo nível. Deus usa os problemas como ferramentas. Quando Ele quer te ensinar paciência, Ele não te dá tranquilidade. Ele te coloca em situações que exigem calma. Quando quer te ensinar fé, Ele te conduz por caminhos que parecem sem saída. Quando quer te ensinar amor, Ele permite que você lide com pessoas difíceis. Porque a alma não cresce na facilidade, cresce na fricção. Cada obstáculo é um convite para amadurecer espiritualmente. E quando você olhar para trás, vai perceber que as dores que mais doeram foram as que mais te ensinaram. Elas te mostraram o que realmente tem valor. Afastaram o que era superficial e aproximaram você de Deus de um jeito que só o sofrimento é capaz de fazer. É como se o céu usasse as feridas para abrir novos caminhos. E quanto mais profundo o corte, maior o espaço para a graça preencher. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Deus não quer te quebrar, Ele quer te refinar. E toda alma que é refinada pela dor ganha uma beleza que o tempo não apaga. A beleza da maturidade espiritual, da serenidade que vem de quem já passou pelo fogo e saiu dele mais leve, mais sábio, mais confiante. O peso não é castigo. É a mão de Deus te moldando para algo que ainda não cabe na forma em que você está hoje. Então, da próxima vez que um problema parecer insuportável, lembre-se, o sofrimento é o cinzel nas mãos do Criador. Cada golpe que dói é uma forma sendo desenhada. Cada lágrima derramada é uma parte do molde sendo ajustada. E no final, quando o processo terminar, você vai entender que tudo que parecia perda era, na verdade, um investimento do céu na sua transformação. O momento em que Deus se cala e o que o silêncio realmente significa. Existem fases em que orar parece gritar dentro de um poço vazio. Você fala, clama, chora,
mas o céu não responde. E é nesse silêncio que o coração começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. É o momento mais delicado da fé, quando o ruído do mundo é ensurdecedor e o silêncio de Deus parece uma ausência. Mas o silêncio dele nunca é vazio. Ele carrega significados que o desespero não consegue enxergar. Quando Deus se cala, ele não está distante. Está trabalhando em camadas que a sua pressa não alcança. O ser humano mede o tempo pela dor, mas Deus mede pelo propósito. Enquanto você olha para o relógio e pergunta, até quando? Ele olha para o seu coração e pergunta, você confia? É no silêncio que ele revela o quanto a sua fé é madura. Porque acreditar quando tudo está dando certo é fácil. Difícil é continuar acreditando quando o céu não dá resposta alguma. O silêncio de Deus é um tipo de aula que nenhuma palavra poderia ensinar. Ele é o intervalo entre o pedido e o milagre. O espaço em que a fé aprende a respirar sem depender de provas. Quando você não ouve nada, é porque Deus está te ensinando a escutar o que está dentro. Ele não quer que você dependa da resposta, mas da presença. Há respostas que ainda não vieram, porque o tempo certo delas ainda não chegou. E se viessem antes, te fariam tropeçar no caminho que Ele preparou. Às vezes, Deus se cala para que você perceba o quanto está rodeado de vozes erradas. O barulho das expectativas, o ruído das comparações, o eco das opiniões. Tudo isso te impede de discernir a voz dele. O silêncio divino é, na verdade, um filtro. Ele cala o mundo para que você volte a reconhecer o som da verdade. É por isso que muitos confundem o silêncio de Deus com abandono, quando, na verdade, é o processo da purificação da escuta. Há momentos em que Deus não responde porque Ele quer que você se mova pela convicção, não pela emoção. Ele quer ver se você é capaz de seguir mesmo sem mapa, de confiar mesmo sem direção visível. O silêncio é o teste da confiança. É o deserto da fé, onde a visão se apaga e o coração precisa aprender a caminhar por instinto espiritual. É ali que a confiança deixa de ser discurso e se torna raiz. O silêncio também é um ato de amor. Se Deus te contasse agora tudo o que está fazendo, você não suportaria o tamanho do processo. Há vitórias que precisam de tempo para amadurecer. Há curas que só acontecem quando você solta o controle e aceita o ritmo dele. Quando Deus se cala, não é porque esqueceu de você, é porque Ele está escrevendo algo que ainda não pode ser revelado. O que parece ausência é apenas a fase em que o milagre ainda está sendo formado. Olhe para os grandes homens e mulheres da fé. Todos enfrentaram longos períodos de silêncio. José foi traído, esquecido e preso antes de se tornar governador. Ana chorou anos antes de segurar Samuel nos braços. Davi se escondeu em cavernas antes de ser rei. E até Jesus, na cruz, experimentou o silêncio do Pai por um breve momento. O silêncio não é um castigo, é uma preparação. Ele forja a resistência do coração, ensina a alma a confiar no invisível e amadurece a visão espiritual. Muitas vezes, o que você chama de silêncio é, na verdade, Deus te protegendo de um sim que te destruiria. Ele fecha portas, afasta pessoas, interrompe caminhos e você pensa que está perdendo. Mas mais tarde vai perceber que foi livramento. O silêncio de Deus grita propósito para quem aprende a escutar com a alma. Então, se você ora e o céu parece mudo, não pare. Continue. Ore, mesmo sem sentir nada. Louve, mesmo sem vontade. Confie, mesmo sem entender. Porque enquanto você permanece fiel, o céu trabalha em silêncio. E quando Deus quebrar esse silêncio, será para mudar tudo de uma só vez. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é gestação. O que parece demora é apenas o tempo da promessa ganhando forma. O que parece ausência é presença em modo profundo.
E o que parece descuido é o cuidado dele te protegendo do que ainda não é a hora de receber. No final, você vai entender que o silêncio não te afastou de Deus, ele te aproximou. Porque foi nele que você aprendeu a confiar, a esperar e a permanecer. E essa é a essência da fé. Continuar crendo, mesmo quando tudo parece calado. A força oculta, descobrindo o Deus dentro da dor. Toda dor esconde uma revelação. À primeira vista, o sofrimento parece o fim de tudo, mas aos olhos de Deus, ele é o início de uma nova consciência. Há dores que não vêm para destruir, mas para revelar. É dentro da ferida que a luz começa a entrar. É na queda que a fé aprende a se ajoelhar de verdade. Quando tudo desaba, Deus não está distante. Ele está dentro do processo, moldando você de dentro para fora, como quem reacende uma chama escondida sob as cinzas. Muitos acreditam que Deus se manifesta apenas na alegria, na cura, na vitória, mas há uma presença dele que só se manifesta na dor. É o Deus que se senta ao lado da cama no dia da perda, que caminha contigo no vale da sombra, que segura sua alma quando as forças acabam. A força oculta de Deus não é barulhenta, ela se revela no sussurro, no respirar cansado que ainda insiste em continuar. É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Você já percebeu que é nos dias mais difíceis que surgem as orações mais sinceras? Quando o orgulho se desfaz, quando a vaidade se quebra e tudo o que sobra é o clamor genuíno. Senhor, eu não aguento mais. E é aí, exatamente aí, que Deus começa a agir. Porque Ele nunca pediu que você fosse invencível, pediu apenas que fosse verdadeiro. A força que Deus desperta dentro de você não é feita de rigidez, mas de rendição. Ela nasce quando você para de lutar com as próprias mãos e começa a descansar nas mãos dele. Há um poder silencioso em admitir a fraqueza. O mundo ensina que ser forte é nunca cair, mas Deus ensina que ser forte é saber se levantar com ele. A força dele não te torna imune à dor, mas te faz maior do que ela. Quando o coração sangra e você ainda escolhe confiar, algo muda no invisível. A dor se transforma em canal de revelação. O sofrimento abre espaço para um novo nível de intimidade com Deus. Existem vitórias que só nascem das feridas. Existem luzes que só brilham depois da noite mais escura. Quando você sente que perdeu tudo, é porque Deus está tirando o que era raso para te dar profundidade. A força oculta é esse poder que cresce em silêncio, enquanto o mundo pensa que você está derrotado. É o renascimento que acontece dentro da alma, sem testemunhas, quando o Espírito Santo sopra esperança onde só havia desespero. O sofrimento faz você descobrir um Deus que não está apenas no alto dos céus, mas dentro do seu peito. Ele não é apenas o Criador distante, é o amigo que chora com você, o consolo que preenche o vazio, o Pai que entende o que ninguém mais entende. Quando a dor é grande demais para ser suportada, é Ele quem se torna a sustentação. Quando as lágrimas não param, é Ele quem recolhe cada uma como semente. Deus não desperdiça feridas. Cada dor vivida se transforma em ministério, cada lágrima em compaixão, cada perda em sabedoria. A força oculta é o poder de transformar dor em propósito. E quanto mais profunda for a dor, mais profundo será o encontro com Ele. Há dons que só se despertam depois que o coração é quebrado, porque é no quebrantamento que o Espírito encontra espaço para agir. Você não está sendo enfraquecido, está sendo fortalecido de outro modo. Deus está tirando as forças que vinham do controle, da autossuficiência e te ensinando a confiar no que é eterno. Ele está te mostrando que a verdadeira fortaleza não vem da carne, mas do Espírito. O que você sente como perda é, na verdade, uma libertação.
E quando o peso da dor se tornar insuportável, lembre-se, é nas costas mais cansadas que Deus coloca os maiores testemunhos. A força oculta é invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos do céu. É a força de quem continua, mesmo sem entender, de quem perdoa, mesmo ferido, de quem confia, mesmo sem ver. E é essa força que Deus quer despertar em você agora. A força que não depende de emoção, nem de circunstâncias, mas da certeza de que Ele está contigo dentro de tudo isso. Quando essa força desperta, algo muda para sempre. A dor continua existindo, mas ela perde o poder de te dominar. A tristeza pode bater à porta, mas não encontra mais morada. Porque quando Deus se revela dentro da dor, a alma aprende que não há sofrimento capaz de apagar o brilho da presença dele. A força oculta se torna o seu novo alicerce. E a partir desse momento, nada nem ninguém pode te derrubar. A oração da restauração, voz e fôlego do recomeço. Há momentos em que as palavras parecem pequenas demais diante da dor. O coração aperta, a mente se cala, e tudo o que resta é um suspiro. Mas Deus entende suspiros. Ele compreende até o silêncio que grita. A oração da restauração nasce justamente aí, no ponto onde a voz humana acaba e o Espírito começa a interceder por dentro, traduzindo lágrimas em fé e cansaço em clamor. Quando o corpo se curva e o coração se dobra, o céu se inclina. Não existe oração fraca quando ela é sincera. Mesmo o pedido mais simples, Senhor, me ajuda, tem poder para mover montanhas quando vem de uma alma quebrantada. A restauração não começa fora, começa dentro. E essa oração é o respiro que reacende a vida em quem achou que já tinha acabado. Feche os olhos por um instante. Respire. Sinta o ar entrando nos pulmões e imagine que cada respiração é Deus devolvendo o fôlego da esperança. Agora, ore comigo, não apenas com os lábios, mas com o coração. Senhor, eu sei que falhei em tentar resolver tudo sozinho. Tentei ser forte, tentei carregar pesos que não eram meus, mas hoje eu me rendo. Coloco diante de Ti o que não sei mais suportar. Entrego as feridas, as perdas, os medos e as culpas. Lava-me, Senhor, com a Tua presença. Purifica a minha mente das lembranças que me aprisionam e renova em mim o desejo de viver de novo. Sopra o Teu Espírito sobre mim e faz o que eu já não posso fazer. Essa é a oração que reconstrói por dentro. É o momento em que o humano encontra o divino e o quebrado se transforma em novo. Deus não restaura de fora para dentro, Ele faz o contrário. Começa onde ninguém vê. Ele cura as raízes, reordena os pensamentos, acalma as tempestades internas e, aos poucos, o reflexo da alma curada começa a aparecer também na vida. A restauração é um processo, não um milagre instantâneo, mas toda caminhada começa com uma entrega. E Deus só precisa de um coração disposto para fazer um milagre completo. Quando você ora com verdade, o céu se move. Mesmo que você não veja, algo começa a se alinhar. Portas invisíveis se abrem, feridas antigas começam a cicatrizar e o peso do ontem começa a perder força. Deus não quer apenas aliviar a dor, Ele quer transformar o que te feriu em testemunho. Ele quer que você olhe para trás e diga: aquilo que quase me destruiu foi o que me fez conhecer o amor de Deus de verdade. Ele quer que o passado deixe de ser prisão e se torne plataforma, que as lágrimas de hoje reguem o jardim de amanhã, que as cicatrizes contem histórias de vitória, não de derrota. A oração da restauração é o encontro entre a dor e o propósito. É o instante em que a alma cansada volta a ouvir a voz do Criador dizendo: eu ainda não terminei com você. Essa voz não acusa, não exige, não julga. Ela apenas convida: deixa eu te refazer. É nesse convite que o recomeço nasce. Ore assim agora,
no mais íntimo do seu ser. Senhor, renova a minha fé. Eu quero sentir o teu toque, ouvir a tua voz e voltar a acreditar que há um propósito maior do que a dor. Que o teu Espírito me ensine a descansar e que a tua presença seja meu abrigo. Fortalece-me, Senhor, não apenas para suportar, mas para florescer mesmo em meio à luta. E enquanto essa oração sobe, o céu responde com paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas que nasce da certeza de que Deus está presente. Essa paz é o fôlego do recomeço. É o sinal de que a alma está sendo restaurada. O Espírito Santo agora toca lugares dentro de você que estavam adormecidos. Ele sopra vida sobre o que parecia morto. A alma que estava cansada começa a sentir leveza. O peso se transforma em força e o pranto em promessa. A presença de Deus não apenas te consola, ela te refaz. E o que está sendo restaurado hoje, ninguém mais poderá destruir. O renascimento, caminhando para fora do fogo renovado. Há um instante misterioso em que o sofrimento cessa de ser prisão e se torna impulso. Quando a alma, mesmo ferida, começa a se mover novamente. É o momento em que você percebe que sobreviveu àquilo que pensou que te destruiria, que o fogo que queimava não te consumiu, apenas purificou. E de repente, o que antes era dor começa a se transformar em sabedoria. O que era fraqueza se transforma em força. O que era escuridão agora se torna luz. Esse é o renascimento. Deus nunca te deixou no fogo para te queimar. Ele te colocou ali para queimar o que não era mais necessário. O orgulho, o medo, as culpas antigas, as dependências emocionais, as ilusões, tudo aquilo que te impedia de crescer. O fogo do processo nunca destrói o que é verdadeiro, apenas revela o que é eterno. E quando a chama se apaga, o que sobra é o ouro. Uma fé refinada, uma alma firme, um coração mais leve. O renascimento não é um evento, é uma decisão. É o instante em que você escolhe levantar, mesmo ainda sentindo dor. É quando você percebe que o passado não dita mais quem você é. É quando a sua alma, fortalecida em Deus, aprende a caminhar sem medo. Não porque a estrada se tornou fácil, mas porque agora você sabe quem caminha ao seu lado. O renascimento é a vitória silenciosa de quem sobreviveu às noites escuras e ainda escolhe ver o amanhecer. Deus transforma cinzas em novos começos. Cada lágrima que caiu se torna adubo para o terreno da sua fé. Cada derrota aparente era, na verdade, uma semente sendo lançada. E agora, o que foi regado com dor começa a florescer com propósito. O renascimento é esse florescer. É olhar para trás e enxergar que as feridas se tornaram marcas de graça. Que o deserto que te secou foi o mesmo que te ensinou a depender da água viva. Que o silêncio que te feriu foi o mesmo que te ensinou a ouvir a voz de Deus com clareza. Não há como sair do fogo sendo o mesmo. O que passou por chamas nunca mais volta frágil. Há uma firmeza nova em quem foi testado, uma serenidade que vem de quem conheceu o fundo do poço e descobriu que Deus mora lá também. O renascimento é esse encontro com a presença dele, agora gravada em cada respiração, em cada pensamento, em cada passo. Você não precisa mais temer o que vem pela frente, porque aquele que passou pela dor e encontrou Deus dentro dela, já possui tudo o que precisa para continuar. As tempestades ainda virão, mas agora você sabe que pode caminhar sobre as águas. O medo pode tentar voltar, mas a fé será maior. A dúvida pode sussurrar, mas a voz de Deus sempre falará mais alto. Deus está te entregando uma nova versão de si mesmo, uma versão mais madura, mais consciente, mais confiante. A dor te ensinou o que os livros nunca poderiam ensinar, que a presença dele é suficiente, e é nessa suficiência que você encontra liberdade. Porque quem descansa em Deus já não depende das circunstâncias para ter paz.
Este é o seu novo começo. Caminhe sem olhar para trás. Tudo o que precisava morrer já ficou no passado. Tudo o que precisava nascer está florescendo agora. E cada passo que você der a partir de hoje será sustentado pela mão daquele que nunca te abandonou. O fogo terminou, mas a chama permanece, agora dentro de você. Uma chama de fé, esperança e coragem. A alma que foi fortalecida em Deus não teme as tempestades, porque aprendeu que o mesmo Deus que permite o fogo é o que aparece no meio dele para te proteger. Então levante-se, erga a cabeça, respire fundo. Você saiu do fogo diferente. Saiu purificado, mais forte, mais inteiro. Saiu com um propósito novo, viver para glorificar o Deus que te sustentou quando ninguém mais pôde. E agora, com o coração restaurado, você não apenas sobrevive, você vive de verdade. Encerramento e chamada espiritual. Senhor, fortalece minha alma. Chegamos ao momento mais profundo desta jornada. Depois de atravessar o deserto, suportar o silêncio, descobrir a força escondida na dor e renascer das cinzas, resta apenas um clamor. Senhor, fortalece minha alma. É o pedido mais sincero que um coração humano pode fazer, porque ele nasce da humildade de quem reconhece que sozinho não consegue. Ele não vem da fraqueza, mas da fé de quem aprendeu que depender de Deus é a forma mais alta de liberdade. A vida continuará apresentando desafios. Haverá dias em que o cansaço vai voltar e o medo vai tentar entrar novamente. Mas a diferença é que agora você conhece o caminho de volta à presença de Deus. Você sabe onde se abastecer quando o espírito fraquejar. E sabe que, por mais escura que seja a noite, o amanhecer sempre chega para quem confia. Deus nunca prometeu ausência de problemas, prometeu presença constante. Ele nunca disse que a caminhada seria leve, mas garantiu que nenhuma carga seria maior do que a força que Ele colocaria em você. É isso que significa ter a alma fortalecida. Não viver sem lutas, mas vencer todas com fé. É saber que as lágrimas não são sinal de derrota, são sinal de vida, porque só quem tem alma viva ainda sente, ainda crê, ainda clama. Hoje, Deus te convida a descansar, a soltar o controle, a entregar o que pesa. Ele te diz: não quero apenas te consolar, quero te reconstruir. E quando o Espírito Santo toca uma alma cansada, nada permanece igual. O medo se desfaz, a ansiedade se cala e uma paz inexplicável começa a ocupar cada espaço. É a presença de Deus restaurando o que o mundo tentou destruir. Feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor, eu te entrego a minha alma. Fortalece o que está fraco, reacende o que se apagou, cura o que se feriu. Ensina-me a confiar mesmo quando não vejo saída. Dá-me fé quando o coração duvidar. Esperança quando o tempo demorar e paz quando a tempestade gritar. Toca minha mente, Senhor, e transforma meu olhar. Que eu veja propósito onde antes via perda. Que eu veja o teu cuidado onde antes via silêncio. E que eu jamais me esqueça, não estou só. Tu estás comigo em cada passo. Sinta essa oração atravessando o seu interior. Deus está aí, agora. Não apenas ouvindo, mas agindo. Ele está fortalecendo sua alma de um jeito que você ainda não compreende. As lágrimas que caem não são sinal de fraqueza, são o batismo do recomeço. Cada gota que cai é uma semente que germinará em fé. E quando você menos esperar, a paz que hoje parece distante se tornará o chão firme sob os seus pés. Você não é mais o mesmo. Algo dentro de você foi restaurado. A presença de Deus reestruturou o que estava despedaçado, e o que antes era dor, agora é testemunho. A alma fortalecida não é aquela que nunca se abala, mas a que, mesmo abalada, sabe onde repousar. E é nesse repouso, nesse lugar de entrega, que Deus faz o impossível acontecer. Se esta mensagem tocou seu coração,
não guarde para você. Compartilhe-a com alguém que precisa se levantar. Escreva nos comentários: Senhor, fortalece minha alma. Que este espaço se torne um altar de fé, onde almas cansadas encontrem abrigo e esperança. E nunca se esqueça, quando tudo parecer pesado demais, volte aqui. Ouça novamente, porque cada vez que você ouvir, o Espírito Santo renovará algo dentro de você. Deus não se cansa de te restaurar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mundo pode tentar te enfraquecer, mas Deus sempre te fortalecerá. A vida pode te empurrar para o chão, mas Deus sempre te levantará. Porque uma alma fortalecida em Deus não teme o futuro, ela o enfrenta com paz. E é com essa paz que você seguirá daqui para frente, com o coração leve, a fé viva e a certeza de que tudo o que vem das mãos de Deus sempre termina em vitória.